Janela de transferência fechada, São Paulo sem muitos reforços. Vamos lembrar os jogadores que saíram e os que chegaram. Lembrando que a janela de transferência está aberta apenas para o Brasil e para jogadores que jogaram competições estaduais. E só por isso o São Paulo conseguiu emprestar o Alisson e o Ferrarese. Antes, já curte e segue o Nativa. Vamos começar com as saídas, que foram muitas e quase todas na era Casares, de primeiro por fim de contrato. O Dineno, que foi pro Deportivo de Cali, é uma contratação sem sentido, né? O jogador veio, não conseguiu jogar porque estava recém voltando de lesão, então São Paulo só fez pagar salário para o jogador ficar parado. Rigoni terminou o contrato, foi pro Belgrano. Outro que é a mesma situação, só veio para receber, porque não fez nada em campo. Luiz Gustavo encerrou o contrato, foi pro Atlético Paranaense. Esse daí foi o que salvou São Paulo, dando aquela entrevista que todo mundo lembra. O goleiro Leandro encerrou o contrato, foi jogar no Botafogo da Paraíba, não teve oportunidade, né? E o Oscar vai se aposentar, tá em rescisão de contrato ainda. Agora os jogadores que saíram por empréstimo. O Patrick, graças a Deus, foi pro Juventude. Matheus Belém só tava lá no São Paulo, mas não jogava, foi pro Camboriú. O Maílton foi pro Fortaleza. Outro empréstimo que não faz sentido algum. O jogador veio, praticamente não teve oportunidade e já emprestou com menos de 6 meses. E as últimas agora, o Alisson, que foi pro Fluminense, graças a Deus, não vamos mais ver ele com a camisa do São Paulo. E o Ferrarese, que foi pro Botafogo. Essa daqui eu não entendi muito bem, apesar do Ferrarese não estar tão bem. E de vendas foi o Rodriguinho pro Red Bull Bragantino, jogador da base que podia ir muito além, né? Mas esse é o São Paulo que temos. E os jogadores que chegaram foi o goleiro Carlos Coronel, o meia Danielzinho, o lateral direito Lucas Ramon, o zagueiro Dória e o Cauli. São 5 jogadores que chegaram e 11 que saíram, ou seja, o time tá diminuindo o elenco e com isso vai ser obrigado a usar mais jogadores da base. Espero que venha algum jogador da base que seja nível craque, né? E com isso, como eu venho falando, São Paulo precisa urgente de um jogador decisivo, porque já vimos que não dá para confiar no Luciano, no Lucas, no Caleri. É jogadores que na hora que o São Paulo precisa na decisão, eles pipocam. Então é isso, São Paulo precisa contratar jogador decisivo. E essas foram as saídas e as chegadas no São Paulo. E desses 5 jogadores que chegaram, qual vocês acham que foi o melhor que o São Paulo contratou? Deixa aí no comentário. Quem assistiu até aqui já curte, comenta, compartilha, segue o Nativa e vamos São Paulo.